vejo que é um grande empreendimento. E é um grande empreendimento porque ele está sendo todo organizado pelo mestre. E quando se foi, disse que não ficássemos aflitos, porque o Pai nos enviaria um consolador. Na época própria. Certo? Então, a Revolução Industrial acarretou essas transformações todas e favoreceu o surgimento de uma doutrina que ia trazer questionamento moral. E aí a gente tem as manifestações artísticas e culturais e a gente tem as manifestações filosóficas. Então, vamos ver em relação às manifestações artísticas o que nós podemos perceber. A manifestação, a arte que era produzida até essa época era uma arte muito acadêmica, era uma arte reputada como arte para quem pudesse compreender. Você não tinha só que saber ler ou ter olhos para ver. Você precisava também ter alguma condição especial para entender essa arte. Mas você se lembra que já há alguns anos atrás o povo está chegando, não é isso? O povo não está chegando, a Revolução Francesa não acabou com a pobreza e botou o clero, tentou botar o clero no seu lugar e a burguesia que estava surgindo. Então vejam bem, esse povo que chega para ouvir, para comprar, para consumir, para gastar, tem que ter o direito de experimentar também o que se chamava de arte, que era até então para uma elite selecionada dentro do grupamento social. E aí os valores da arte se modificam. Vamos ver aí no nosso livro. Deixa eu achar aqui. Logo no primeiro parágrafo, nós encontramos o seguinte. Eu vou ler devagar enquanto vocês procuram. 1, 2, 3, quinta linha, de baixo para de cima para baixo. A inspiração do artista romântico era buscada junto das pessoas simples, numa manifestação anti-elitista e anti-aristocrática. Olha o que você pesquisava, responda para mim. A cultura popular E o folclore. Para a produção de quê? do romantismo Pinturas, esculturas e peças musicais. Então está havendo uma mudança de eixo da oferta da produção artística. E nós vamos ver, continuando aí, lá no penúltimo parágrafo, finalzinho, tem umas datas falando das óperas, falando de Verdi. Acharam? Na outra página. 1813 e 1901. Isso. Aí vamos ver assim em seguida. O surgimento dessa forma de ópera determina a passagem da música de câmara, que é um lugar reservado, né? Daí o nome câmara, para a música dos grandes teatros, onde um grande número de pessoas poderia ter acesso aos espetáculos artísticos. Então as pessoas estão sendo tocadas também na sua sensibilidade artística, na sua capacidade de sentir. Isso muda a percepção que a pessoa tem do mundo e muda a percepção que a pessoa tem também de si mesma. E em seguida nós vamos assim, nós temos uma perguntinha. E olha que eu não anotei a pergunta aqui. O que eu mandei para vocês? Aqui, há manifestações artísticas e culturais do século XIX. Que característica você identifica como marca do tempo abordado conforme constante do texto? Então, a característica nós acabamos de ver. A produção cultural desse tempo deixa de ser o quê? Elitista, aristocrática e se torna popular. Né? Popular no seu sentido mais nobre. E as manifestações filosóficas, políticas, religiosas e sociais
seja qual for a forma de governo, ela vai acabar dando problema. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, a Revolução Russa, que quando começa é cheia de boas intenções, tanto que toda a população da Rússia, ou quase toda, bate palmas dos revolucionários, em pouquíssimo tempo em que se transformou. Né? E está essa utopia equivocada está rendendo frutos até hoje. Até hoje. Vejam que a Rússia provou que aquela ideia não era boa, a Alemanha Oriental provou que não era boa, a China só tem de comunista o rótulo, porque as atitudes não são mais, né? Mas ainda tem gente insistindo em manter os seus compatriotas sob regime absolutista, porque o que se passa na Albânia, o que se passa em Cuba é um absolutismo que não difere nada. A única diferença é que o cidadão que tem poder absoluto não se chama rei. Mas não importa que nome se lhe dê, o fato é que não há liberdade. Se não há liberdade, temos então déspotas. Né? Então as ideias políticas vão por esse caminho, mas o interessante aí é o que ocorre com as ideias científicas. Aí dessas categorias que nós temos, filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas, o mais importante é o que se passa com a ciência. Muito da ciência que se produziu naquele momento, hoje está provada como equivocada. Mas não importa que ela hoje seja provada como equivocada, porque foi ali que surgiu o primeiro momento para que hoje nós possamos até saber que havia equívoco. O que é importante naquele momento não era o que a ciência descobria, era o que proposta se fazia para a ciência. O fato deixa de ser explicado como sendo a vontade de Deus. Continua sendo a vontade de Deus, mas agora eu vou dizer como é que Deus fez isso. Eu usei uma vez esse raciocínio, quem frequenta a segunda-feira vai ouvir pela enésima vez essa história. Mas ela ilustra bem o que eu quero dizer. Eu era professora numa escola noturna, num lugar horroroso. E os meus alunos também eram alunos em relação aos quais eu tinha até um certo temor. Eles não sabiam disso, graças a Deus, né? Mas eu precisava transitar ali numa corda bamba para poder fazer valer a minha maneira de ser como professor e não sair dali todo dia acompanhado por uma escola da Polícia Militar. E tinha um rapaz que era um amor de criatura, ele era grandão, tipo valentão, mas era doce, era uma delícia de mim. Sentava-se logo na primeira carteira, balançava a cabeça o tempo todo porque eu dizia, e o mais importante, me esperava todo dia no final para me levar até a estação de trem. Era meu guarda, um amor de criatura. E um dia eu estava ensinando, eu dava aula de ciências, e estava falando sobre a refração da luz. E estou eu lá dando exemplo clássico de refração da luz, que é a formação do arco-íris. E ele começou a cutucar alguma coisa embaixo da mesa, aquela mesa que tinha aquela bandeja embaixo, né? E ele cutucava e parou de olhar para mim, e percebendo que tem alguma coisa que está errada. Mas continuei na minha, até que finalmente ele fez assim. Aí ele disse, sim, pois não. Ele disse, professora, a senhora vai me desculpar, mas eu sou obrigada a discordar da senhora. Eu vou dizer para a senhora o que é o arco-íris. Aí puxou o livro de baixo, era a Bíblia, e leu o trecho em que Deus fala, eu vou lhe mandar um sinal. E este sinal foi o arco-íris surgindo no céu. E o homem passa na sala, né? Como é que alguém ousou me questionar e o que eu ia dizer? Você também. Não nem fale. Mas eu fui abençoada naquele momento, como ele diria. Eu fui abençoada. Porque em questão de segundos eu olhei para ele e disse assim, eu estou certa e você também está. Aí na Bíblia está dizendo como? Leia para todo mundo ouvir. Aí ele leu. Então tá, Deus ia mandar um sinal e este sinal foi o arco-íris no céu. Eu só estou dizendo a você como que Deus botou o arco-íris ali. Resolvido o problema.
Ele pode não saber até hoje nada sobre refração, mas ele não vai mais discutir. Então, vejam bem, essa ciência que surge naquele momento não era importante no seu conteúdo, era importante como maneira de ser. Eu quero saber como é que Deus botou o arco-íris, era o que a ciência dizia. Até então, bastava dizer assim, não, arco-íris é um sinal que Deus botou no céu. Agora, eu não estou questionando a autoridade de Deus, mas eu estou querendo saber como é que ele botou esse arco-íris ali. Certo? Então, a ciência surge com essa característica questionadora, indagadora, que vai, então, movimentar o homem na busca do conhecimento pela natureza. Porque o que a ciência promove? O conhecimento sobre a natureza. E como a gente vai desvendando a natureza aos pouquinhos, a gente começou lá com as informações equivocadas, mas a gente vem consertando isso. Né? Você imagine que em 1900, uma célula era descrita como uma estrutura rodeada por uma membrana preenchida por uma matéria gelatinosa chamada citoplasma e apoiando nesse citoplasma tem um núcleo. Isso era uma descrição de célula. Em 1975, parece, se a memória não está me falhando, o primeiro microscópio eletrônico pulsante pegou a célula e mostrou que era muito mais do que aquilo. Então, aquele conhecimento, ele não estava errado, ele estava adequado para aquele momento. Mas no momento seguinte, quando nós podemos aprender mais, nós desvendamos um pouco mais. Já imaginaram quando nós levantarmos o véu sobre tudo, principalmente quando levantarmos o véu sobre nós mesmos, o quanto de luz vamos receber? Então, vejam que quando a doutrina espírita nos chama a essa reflexão, quando ela nos dá de esperança, quando ela nos dá, inclusive, de certeza, porque olha a caminhada humana e eu vislumbro uma caminhada de absoluto sucesso. O sucesso absoluto. Se houve sucesso até aqui, e se esse sucesso vem se ampliando, porque os seus atores são cada vez mais competentes, imagina a qualidade do espetáculo que nós estaremos dando dentro de mais alguns séculos. Provavelmente. Acho que não precisamos mais de milênios. Acho que alguns séculos já serão suficientes. Né? Até porque, quando chegar ao terceiro milênio, nós queremos estar aptos para habitar um mundo de regeneração. Não é isso? Então, a ciência é o principal elemento de destaque naquele momento. E aí são os trabalhos de Darwin, que é quase um trabalho de adivinhação. Os trabalhos de Darwin, os trabalhos de Mendel, Gregor Mendel, que foi o iniciador da ciência chamada genética, hoje é muito fácil de entender, porque nós já conhecemos o DNA. O Gregor não sabia nem que nome tinha aquele negócio que hoje se chama genes. E Darwin também. O que Darwin enxergou esteve diante dos homens durante todos os anos que o homem viveu sobre a Terra. E só Darwin enxergou o que ninguém tinha enxergado até então. E este trabalho de Darwin, ele vai questionar, ao final, embora não fosse essa a intenção, ele vai questionar a origem do homem.